Graça e paz, irmãos. Glória a Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Mais uma manhã abençoada, né? Temos a oportunidade de compartilhar a palavra. Graças a Deus por isso. Abra a tua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 25. Glória a Deus, aleluias. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Saúde os irmãos de casa também, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Que a sua casa também receba a presença, a unção, a bênção do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus capítulo 25, nós vamos estar lendo a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, essa mensagem, esse capítulo, capítulo 25, ele fala dos últimos tempos. Ele fala do juízo final. Ele fala de coisas que vão acontecer nos tempos que estamos vivendo. Nos tempos presentes, porque nós estamos realmente nos fins dos tempos. É só a gente olhar para a palavra que a gente vai ver que tudo está se encaixando, tudo está se cumprindo, como o Senhor colocou na palavra. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito de uma parábola que eu acho muito importante e acredito eu que vai nos edificar e vai nos mostrar o valor que eu e você temos no reino de Deus. Mas que se estamos realmente usufruindo desse valor para a glória de Deus, para que o nosso próximo, seja alcançado através do nosso valor, do nosso talento, do nosso dom, daquilo que Deus nos deu. Amém? Vamos ler o trecho agora aí, versículo 14 em diante. Glória a Deus. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granquejou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granquejou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu valor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando o que tinha recebido 2 talentos, disse: Entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor e disse-lhe: Mau e negligente servo,
Sabeis que ceifo onde não semei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá abundância. Mas ao que não tiver, até o que não tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Vamos saudar essa palavra com a salva de palmas. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso, justo, verdadeiro, fiel. Glória a Deus, aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, Deus. Mais uma manhã, meu Pai, fala aos nossos corações. Eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade, meu Pai. Prepara cada coração aqui, que esta semente, ela possa dar frutos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Como eu disse, essa palavra se enquadra nos dias de hoje, porque estamos realmente vivendo os últimos dias. E eu acho interessante que essa mensagem, né, ela vem realmente num capítulo que fala dos últimos acontecimentos, daquilo que iria acontecer. E esse trecho, ele vem falando para mim e para você a responsabilidade que nós temos sobre as mãos, sobre as nossas vidas, e muitas das vezes não temos ciência disso. Muitas das vezes nós achamos que aquilo que o Senhor nos dá pode ser mal administrado, pode ser cuidado de qualquer forma. E aí mora o perigo. Uma coisa é talentos, outra coisa é dons. Aqui o trecho vai falar de valores, né? De algo que ali no caso seria um dinheiro, né? Valores ali. Mas essa palavra você pode colocar também não só em coisas físicas, mas também em coisas espirituais. E o trecho vai falar com a gente aqui, né, de talentos, mas eu quero também falar um pouco de dom, né? E qual seria a diferença de talento e de dom? Tem uma diferença. O que é dom e o que é talento. O dom, ele é algo que Deus nos dá mesmo antes de nós estarmos fora de um ventre. Ele nos dá um dom, né? Quando a gente ainda está nos projetos dele. Ele já libera este dom sobre a minha e a sua vida. Quando você é uma criancinha ali, saindo do ventre da sua mãe, um bebezinho, um recém-nascido, você já vem com um dom. Você sabia disso? Que cada um aqui tem um dom, talvez ainda não descoberto, mas todos aqui nasceram com um dom, para o louvor da glória do Senhor. Então o dom é algo que você não escolhe, é algo que você não tem ciências muitas das vezes, mas é algo que Deus já colocou em mim e em você. O talento, ele já é diferente. Ele é algo que nós adquirimos, é algo que nós recebemos, né, pela graça do Senhor, né, muitas das vezes pelo reconhecimento, é como se fosse até mesmo uma recompensa. Porque o texto vai falar aqui que ele dá esse talento também segundo a capacidade de cada um. E essa capacidade ela tem a ver no mundo espiritual com entrega, com compromisso, com relacionamento, com intimidade. Deus vai te dar um talento, Ele vai te capacitar, mas depende mais de você do que dele, para que esse talento seja grande, médio ou pequeno. Vai depender de mim, de você, ter a porta aberta para receber algo do Senhor. Ou seja, o Senhor quer que nós venhamos receber, não 10 mais 20 mais 30 mais 100 talentos. Ele deseja que nós sejamos uma árvore muito e muito frutífera, não pouco frutífera. Mas muitas das vezes, por nossa própria culpa, nós recebemos o pouco,
nós recebemos menos do que Ele quer nos dar. Às vezes falta coragem, às vezes falta ousadia, às vezes falta um sincero e verdadeiro compromisso diário com o Senhor, com o reino de Deus. Deus não vai dar eu e você um talento para que ele não seja usufruído, para que ele não seja um talento que venha beneficiar a obra dele, o reino dele e o nosso semelhante. Por isso o texto vai falar com a gente que ele não aprova aquele que pega o seu talento e de alguma forma deixa aquele talento jogado, largado, escondido. O dom é algo que também precisa ser usado. E muitas das vezes as pessoas, elas impedem que o dom que Deus deu a ela seja para a glória de Deus. Muitas das vezes a pessoa usa esse dom para a sua própria glória. E aí mora o perigo. Porque tudo que venhamos fazer nessa terra, que seja para a honra e glória do Senhor. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira visão que temos que ter, que se somos uma pessoa iluminada, que Deus nos deu um dom de curar, quem tem que ser exaltado e glorificado, honrado em cada cura, em cada obra feita pelas suas mãos, é o Senhor. Mas infelizmente muitas pessoas esquecem disso. Eu estou dando aqui o exemplo de cura, mas tem muitos e muitos dons. Eu mesmo custei a descobrir, mas eu vim descobrir, quando comecei a conhecer a palavra, o dom que Deus tinha me dado, que era o dom da palavra. E esse dom, ele já existia em mim, mesmo antes de eu conhecer a verdade, mesmo antes de eu conhecer a palavra. Esse dom já existia em mim. E eu lembro que às vezes eu conversava com as pessoas, batia papo, e eu tinha assim, uma forma muito fácil de lidar com as palavras, de contornar certas situações, de envolver aquelas pessoas que estavam me dando ouvidos ali com aquela conversa. Eu sentia isso porque as pessoas reconheciam isso em mim. Você tem uma facilidade de falar, de manusear as palavras. Só que eu não entendi ainda que esse dom era para ser usado para a glória de Deus. E não para que as pessoas viessem a me glorificar, a me elogiar, a me exaltar. Isso era para a glória de Deus. E quando eu comecei a descobrir isso, e comecei a voltar este dom para a palavra de Deus, eu comecei a fazer aquilo que o Senhor queria, a cumprir o propósito que o Senhor queria, que era glorificar o Senhor com o dom que Ele me deu, que era beneficiar a vida daquele que o Senhor colocava no meu caminho, com o dom que o Senhor me deu, que é o dom da palavra. Eu não estudei, igreja, eu tenho 6ª série, eu não estudei, por escolha errada, eu achei que sabia demais, que não precisava estudar, comecei a trabalhar novo e achei que já era independente, já tinha, como se diz, a razão para tudo, o entendimento para tudo. Me arrependo muito de não ter estudado. Mas mesmo não tendo estudado, Deus me deu esse dom, porque esse dom não depende de mim. É uma dádiva dele, e ele me deu esse dom. A gente vê pessoas extremamente usadas aí que nunca frequentaram uma sala de aula e tem aquele dom. Então, às vezes, as pessoas também se diminuem, as pessoas se colocam como inferiores, porque às vezes não tem um estudo, não tem um curso, não tem uma preparação, e ela acha que ela não tem dom nenhum, que ela não serve para nada, porque ela não buscou isso. Não, todos temos dons. Temos que buscar entender qual é o nosso dom. Para qual propósito Deus quer nos usar. Para que nós não venhamos de forma alguma ser aquele servo infiel que no último momento foi confrontado, porque escondeu o seu dom, escondeu o seu talento, escondeu o tesouro que Deus tinha dado,
a esta pessoa para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que aquilo viesse dar frutos e muitos frutos. E aí o texto vai mostrar para a gente que é um prazer, igreja, a gente ter talentos. É um prazer, é um presente de Deus, é um reconhecimento de Deus. Mas para mim ter talento, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que fazer por onde? Uma coisa é o teu dom da palavra, outra coisa é o teu talento de colocar bem as palavras, de ter visão espiritual para a mensagem certa, naquela ocasião certa. É lógico que é o Espírito Santo que dirige, mas depende de mim também. Um bom administrador, ele sabe a hora certa de usar tal e tal ferramenta. Ele não vai usar ferramentas erradas no momento que não é para usar. Ele vai saber exatamente o que usar. Ele vai manejar bem a palavra, as suas ferramentas. Então, para isso, eu tenho que fazer a minha parte, estudar. Eu tenho que, de alguma forma, me aprofundar. Ter interesse, curiosidade. Nunca se achar autossuficiente. Eu preciso ser dependente de Deus. E quando eu começo a ter as minhas obrigações feitas com muito amor, com muita dedicação, aí vem o reconhecimento. Aí eu vou adquirindo talentos, valores, capacidade de fazer e exercer bem aquele dom, aquilo que o Senhor tem para mim. E aonde a palavra quer chegar com isso? Muitas das vezes nós somos esse infiel, esse negligente. Falta ousadia, falta coragem, falta entender que nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos e do jeito que nós queremos. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Esse é o princípio de tudo. Quando você começa a entender que você está de passagem nessa terra para ser testemunho do Senhor, para glorificar o Senhor, para o louvor e a glória do Senhor, que esse corpo não te pertence, que essa vida não te pertence, aí você já vai começar a andar no caminho certo. Mas enquanto nós tivermos aquela visão mundana, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Os talentos são meus, eu faço o que eu quero. Os dons é eu que tenho, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Enquanto tivermos esse pensamento egoísta, enquanto tivermos esse pensamento pobre, infantil, imaturo, nós vamos estar enquadrados a esse servo infiel, esse servo mau aos olhos do Senhor. E quando nós temos talentos, nós também temos perseguidores, pessoas que vão se levantar para nos invejar, para nos criticar, para tentar esconder, para tentar oprimir, para tentar de alguma forma ofuscar esse brilho que você e eu temos, que é o Senhor que nos deu. Tem pessoas que vão cruzar o meu e o seu caminho para mostrar para você, para tentar mostrar para você que você não pode, que você é incapaz, que para você não tem jeito. Quantas pessoas eu convivi assim, que elas declaram de boca aberta: para mim não tem jeito. Agora é até morrer, agora é essa vida louca até morrer mesmo. Quantas vezes as pessoas que sofrem tanto com as situações, com as circunstâncias que a vida proporciona, porque nós vivemos uma vida aqui de passagem que é cheia de aflições mesmo, cheia de tempestades, e a pessoa fala: eu desisti da vida, eu agora deixo a vida me levar, eu não aguento mais. Aí a pessoa já não tem ânimo para nada, a pessoa já não consegue glorificar a Deus em nada, é só murmurar, é só reclamar, é só tristeza, angústia, vira aquela pessoa amarga, deprimida, aquela pessoa que não consegue brilhar, não consegue resplandecer a luz do Senhor, não consegue fazer diferença onde está, porque encontra pessoas no caminho que tentam tirar isso dela, isso que é precioso nela, tentam tirar. E aí nós temos que saber com quem caminhamos, com quem convivemos, com quem nos relacionamos e a quem damos ouvido. Se você andar com pessoas, se relacionar com pessoas que só sabem te julgar para baixo, que não sabem
enxergar em você valores, qualidades, você não vai romper. Você não vai romper. Você só vai romper quando você caminhar com pessoas que realmente te põem para cima, que realmente veem em você valores, que não vê só os seus defeitos, que não vê só as suas falhas, que não olha só para os seus medos. Não. Por isso nós temos que saber escolher, ter discernimento. Será que essa pessoa que está do meu lado, ela está para somar ou para diminuir? E aí, meu irmão, não é Deus que tem que fazer essa escolha por você, não, é você mesmo. Às vezes é uma pessoa que até você gosta, tem uma intimidade, você não quer largar, mas às vezes está te prejudicando, está te puxando para trás. Você precisa romper e ela está te travando, ela está te puxando para trás, ela está colocando grilos na sua mente. E Deus não pode tirar essa pessoa da sua vida se você não mesmo tirar. Ah, não, se não for de Deus, Deus tira do meu caminho. Tem coisa que é eu e você, igreja. Tem coisa que depende de nós. A renúncia é minha e sua. Pode até doer, pode até fazer falta por algum momento, mas lá na frente você vai ver que era necessário abandonar certas companhias, certas amizades. Eu abandonei 90% das minhas convivências, das minhas amizades. Abandonei, igreja. Hoje eu encontro com um com outro, mostro o que Deus fez na minha vida e tudo, mas não me relaciono mais, não tem como. São caminhos diferentes, são pensamentos diferentes. E de repente, se eu tivesse ali, envolvido ainda, eu não estaria hoje aqui, fazendo a vontade de Deus, exercendo o propósito que Deus tinha para mim. E voltando mais para o texto aqui, eu acho bastante interessante que nós temos tempo, Deus nos dá tempo suficiente para que nós venhamos exercer aquilo que Ele quer de nós. O texto fala que aquele Senhor deixou aquele talento, aqueles valores e foi fazer uma viagem demorada. E às vezes as pessoas encontram justificativa. Ah, eu não tenho tempo para nada. Ah, eu não tenho tempo para fazer a vontade de Deus assim como eu deveria fazer. Ah, minha vida é tão corrida. Ah, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Ah, não tem condição. Ela mesmo se limita, ela mesmo coloca barreiras, ela mesmo é a própria barreira dela para que as coisas do Senhor se cumpram na vida dela. Ela mesmo dificulta as coisas. Não é às vezes nem ninguém que cruza o caminho dela dificulta, não. Ela por si própria dificulta tudo para exercer o dom, exercer o talento que Deus dá para ela, para a glória do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. E ela começa a encontrar dificuldade em tudo. Por quê? Porque ela mesma planta sementes que vão gerar frutos de dificuldade. Uma pessoa negativa, ela acaba adquirindo para si o pessimismo, que gera frutos negativos na vida dela. Mas a pessoa positiva, que não vive por circunstâncias, mas vive pela fé, ela não vive pelo que ela está enxergando, mas pelo que ela crê, ela vai atrair coisas positivas, coisas sobrenaturais para a vida dela. Talvez você tenha uma profissão, você sai de casa e fala, não, o comércio está tão ruim, a situação na minha empresa está tão ruim, a situação no meu trabalho está tão difícil, e você sai de casa já com esse pessimismo. Você não sai declarando a sua vitória, a prosperidade, a bênção, não. Você sai já olhando para as circunstâncias. E vai colher aquilo que você está plantando. Mas se você sai determinando o sobrenatural, aquilo que você não está vendo, mas que você crê, aquilo que você não está de forma alguma contemplando, mas você sabe que Deus pode fazer,
aquilo acontece. Você atrai coisas boas. Você abre portas para as coisas sobrenaturais acontecerem. Então depende muito de mim e de você, irmão, porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Você quer ter mais talento? Seja mais positivo, seja mais compromissado, seja mais dedicado a tudo que você faz. Tem pessoas que adoram fazer as coisas, mas não fazem para o louvor e a glória do Senhor, fazem de qualquer maneira. Não, eu gosto de trabalhar, mas é um péssimo funcionário. Faz como se o patrão fosse o pior do mundo e não quer nem saber. A palavra de Deus fala que tudo que nós temos que fazer é com amor, é como se fosse para Deus e não para o homem. Você vai lavar uma roupa, lava como se fosse uma coisa preciosa. Você vai fazer uma comida, faça como se fosse a sua última oportunidade de fazer o melhor, como se Jesus estivesse ali para alimentar desta comida. Não faz as coisas de qualquer jeito não, senão você não vai ter talentos. Não faz as coisas de qualquer jeito não. Uma pessoa que é talentosa na cozinha, é porque ela faz com amor. Então Deus dá talentos. Valoriza aquelas mãos ali, valoriza aquela pessoa ali, e Ele faz com que aquilo fique mais de excelência ainda, porque a pessoa tem um amor diferente para fazer aquele alimento. Ela gosta, ela sente prazer, ela quer glorificar o Senhor ali, através daquilo ali que ela está fazendo. Então ela vai ter talentos, e muito talento, não pouco talento. Só para os irmãos entenderem um pouquinho aqui, o texto vai falar desses talentos, só para a gente ter uma noção de valores, o que no caso aqui o texto fala em relação a valores. O primeiro servo recebeu 5 talentos, cerca de 175 quilos de ouro. Vocês já entenderam o que o Senhor pôs nas mãos desse servo que recebeu 5 talentos, desse que era, acredito eu, um homem compromissado, um homem dedicado, um homem que tinha prazer em fazer as coisas, fazia com amor, um homem que estava totalmente dentro do centro da vontade do Senhor, porque se o Senhor derramou essa riqueza sobre a vida dele de uma forma muito grande, é porque ele fazia parte dele. Ele fazia parte dele. E aí, para a gente ter uma ideia, ele recebeu 175 quilos de ouro. O segundo recebeu 70 quilos de ouro. E o terceiro recebeu 35 quilos de ouro. 1 quilo de ouro é o que vale aproximadamente 300 mil reais hoje. Ou até mais, não sei quanto que o ouro está. Mas segundo o estudo que eu li aqui. 1 quilo, 300 mil reais. O que recebeu menos, recebeu 35 quilos de ouro. E o que eu quero chamar a tua atenção para isso? Às vezes, esse que se diminui, esse que recebe pouquinho, ele acha que o seu valor é pequeno. E não é, irmãos. Ele pode até ser pequeno comparado a outras situações, a outras pessoas, a outros que se dedicam. Mas se ele recebeu um pouco menos, é porque ele se entregou um pouco menos. Ele se entregou um pouco menos. Ele fez menos por onde? Esse talento está sobre a vida dele. Não tem como, se você é um aluno dedicado, você tirar nota baixa. Tem, gente? Quem foi dedicado na escola que tirava notão? Porque foi dedicado. Dedicado aos estudos. Tem como uma pessoa que se dedica aos estudos ir lá e ficar em recuperação? Não tem. Mas aquele que não gosta de fazer o para casa, não gosta de dar o melhor na sala de aula, está sempre conversando, sempre tirando a sua atenção e a do outro. Como que essa pessoa vai tirar nota alta? Como que ela não vai ficar de recuperação? Como que ela não vai tirar a nota vermelha? A culpa é dela mesmo. É igual eu fico nervoso, quando a pregação está acontecendo, e a pessoa tira a atenção dela e do outro, que precisa também ouvir a mensagem. Na hora da pregação, a pessoa está pensando em outras coisas. É uma coisa aquele aluno que está na sala de aula, está sendo liberado talento ali, sabedoria, conhecimento.
mas ela está longe, ela está em outro planeta. Aí na hora que vem a prova, ela, nossa, meu Deus, eu não sei isso aqui não. Como é que eu vou resolver essa situação aqui? Aí sai chutando tudo. Ah, o que der, deu. O que der, deu. Não é assim? Então, para a gente entender que o Senhor não tem prazer em dar pouco ou mais. Ele sempre tem prazer em dar muito e muito e muito. Ele fala que ele tem uma vida em abundância para mim e para você. Em abundância. Não é pouca coisa não. Mas ele dá a quem está se enquadrando, que está se entregando e fazendo bem a sua parte. Você vê que no final do texto aqui, ele vai falar que ele pega o daquele que tinha pouco, né? Pouco em termos, né? Aquele que tinha um talento, ele pega aquele um talento e ele dá para quem? Para o que estava no meio? Para o que recebeu 2 ou para o que tinha 5? E por que ele dá para o que tinha mais? Ele podia dar para o que estava no meio, que tinha 2, porque aí chegava mais perto do que tinha 5, né? Mas é porque aquele que tinha 5, ele recebe cada vez mais. Por quê? Porque ele é dedicado, ele é entregue, ele faz tudo para glorificar a Deus. Então Deus tem enorme prazer em honrar esta pessoa. Agora aquele que às vezes levanta para vir no culto, já vem reclamando, nossa, eu tenho que ir no culto hoje, né, pastor? Nossa, se eu pudesse eu ficava na minha casa. Ah não, esse tem de igreja às vezes cansa a gente. Ele já sai reclamando. Ele não valoriza aquilo que está sendo entregue, aquele conhecimento, aquela sabedoria que ele pode adquirir naquele dia, aquela bênção que está ali para ele. Ele não valoriza. Ele não vem buscar aquilo como um tesouro. Ele vem às vezes por obrigação. E como que essa pessoa vai receber, igreja? Da mesma forma que aquele que sai com sede. Eu quero beber da água. Eu quero ser abençoado. Eu quero estar ali também para abençoar. Porque eu sei que a minha presença ali faz diferença. Eu sei que o meu talento ali faz diferença. Eu quero ir lá para somar, para ser mais um alicerce. Porque eu sei que a minha oração em concordância ali vai fazer diferença. Esse chega aqui e recebe mais do que ele veio buscar. Porque ele sabe a importância dele. Ele valoriza os talentos que Deus colocou nele. E ele vai receber mais e mais e mais e mais. Mas tem um detalhe: quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E aí entra a sabedoria, o entendimento, o amadurecimento da pessoa que está ali com grande responsabilidade sobre as mãos. Ele tem que ter a noção, o entendimento, que não é porque ele tem muito que ele pode viver acomodado. Tem muitas pessoas que começam a receber muito, e no longo da caminhada, começam a fazer as coisas mais de qualquer jeito. Já não louvam mais da mesma forma, já não adoram mais da mesma forma, já não dobram mais o joelho, já não jejuam mais com a mesma intensidade, já não entregam mais da forma que entregava quando recebeu aqueles tantos de talento, aquele tanto de capacidade, aquele tanto de glória. A pessoa começa, como se diz, a se esfriar. Ele marchava ali de uma forma extremamente honrosa diante do Senhor, a ponto do Senhor encher aquela pessoa, honrar aquela pessoa, colocar sobre a vida dela muitos dons, muitos talentos, mas ao longo da caminhada ele vai se esfriando, ele vai perdendo o ânimo. E muitas das vezes, por que ele vai perdendo o ânimo? Por causa das lutas, das perseguições, da falta de reconhecimento. Porque, infelizmente, a pessoa que se doa muito, humanamente falando, ela quer um pouco de reconhecimento. E aí está um dos erros. Está um dos erros. Entende uma coisa, quanto mais Deus te dá, menos reconhecido você vai ser. Quanto mais Deus te dá, mais desprezado você vai ser. Quanto mais Deus te dá, mais humilhado você vai ser. Mais mal visto você vai ser. Não por Deus, mas sim pelo homem. Não busca reconhecimento do homem, do ser humano. Mas lembre, Deus está contemplando a sua obra.
Deus irá recompensar a sua obra. Deus irá recompensar os seus feitos, a sua dedicação. E é isso que importa. É aquele que fala, eu faço, mas os irmãos não me reconhecem, o irmão não vê o meu valor. Não fica esperando o irmão ver o seu valor, não. Você tem esse valor e Deus te deu esse valor. Então multiplica isso na sua vida com a sua dedicação, com o seu compromisso, com o seu zelo. Multiplica isso. Para que quando você chegar lá no último dia, você ser chamado de servo bom e fiel. Porque o que Deus está te dando aqui é muito pouco, igreja. Dentro daquilo que Ele tem para você lá. É muito pouco. Por isso Ele fala sobre o pouco foste fiel. Porque o que nós vivemos aqui é uma vida de miséria em relação ao que vamos viver na glória do Senhor. Nós vamos pisar em ruas de ouro. Você já imaginou uma rua, uma avenida dessa aqui de ouro? Você já imaginou um trem desse? É difícil até de imaginar. Então o que nós temos aqui é migalhas em relação ao que Deus tem para nós. Você pode ser o homem mais rico. É pouco em vista do que Ele tem para nós no reino dEle. Por isso Ele fala bem claro, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Tem muita coisa à nossa espera. Mas lá haverá também hierarquia, haverá também cargos, haverá também, um reino, e um reino tem isso. Tem hierarquias. E em qual lugar você quer estar? Você está se preparando para estar em qual lugar, igreja? No reino dos céus? Em qual lugar nós estamos capacitados para estar se Jesus voltar hoje, agora? Qual lugar, qual cargo você estará ocupando no reino dos céus? Você já parou para fazer esse análise? Dentro da sua vida hoje, do seu cotidiano de vida hoje, como eu estou? Como está o meu currículo diante do Senhor? O que eu fiz com os dons que Ele me deu, com o talento que Ele me deu? Será que eu glorifiquei o Senhor? Será que eu fui aquela árvore frutífera que alimentou muitos sedentos? Será que eu fui essa fonte que matou a sede de muita gente? É só você e eu que pode responder essa pergunta. E nós estamos, volto a dizer, no fim dos tempos. O Senhor pode voltar a qualquer momento. O Senhor está falando com você, ainda dá tempo de você mudar essa história. Se você tem doado pouco, comece a doar mais. Se você tem feito de qualquer jeito, comece a fazer o melhor. Ainda dá tempo. Vamos reverter esse placar. Às vezes o placar está contrário. A gente está perdendo. É hora de ganhar, igreja. É hora de ganhar. É hora de ganhar almas. É hora de ganhar pedrinhas na nossa coroa. É hora de ajuntarmos mais e mais tesouros no céu. Deus não te levantou para estar sentado numa cadeira só ouvindo a palavra, não. Deus te levantou para você ser uma árvore que alimenta aqueles que estão com fome, aqueles que estão famintos. Deus te levantou para ser luz em meio à escuridão. Deus te levantou para ser aquele que traz um sabor diferente, uma novidade de vida, aquele que necessita. Não é para você estar enfiado no seu trabalho ali, nos seus deveres, nas suas vontades, e esquecer do propósito maior, que é glorificar a Deus, que é dar ao nosso próximo aquilo que ele precisa, que você tem aí dentro de você. Tem algo aí dentro de você que tem pessoas que estão precisando. Tem algo aqui dentro de mim que precisa alimentar aquele que está morto. Que precisa ressuscitar aquele que está morto. Então não temos tempo a perder, igreja. Não temos que entrar na justificativa. Mas não dá, mas está difícil, mas é assim, mas é assado, mas o governo não ajuda, mas minha família, minha esposa não ajuda, mas meu filho, mas é aquilo, mas não tem mais nem menos. É fazer e ponto. Não tem mais nem menos. Temos que parar de ser essa igreja Adão, essa igreja Eva, que vive justificando,
Vive colocando a culpa nos outros para deixar de exercer os seus dons e os seus talentos. Aí nós vamos romper. Aí nós vamos fazer a diferença. E nós somos levantados para fazer a diferença. Às vezes vamos encontrar dificuldade? Vamos, natural. Mas o que seria de nós sem a dificuldade, igreja? O que seria de nós sem a dificuldade? A dificuldade, ela nos honra. Ela nos destrói, não, ela nos honra. Porque é na dificuldade que o nome do Senhor é glorificado. Davi, ele pode ter 1000 testemunhos, mas o que mais é lembrado é a derrota de Golias. Quanto maior a dificuldade, maior o nome do Senhor é glorificado. Não reclame dos Golias que estão à sua frente, não. Usa o poder e a autoridade que está no nome de Jesus. Usa a sua fé no nome de Jesus e derruba qualquer gigante que estiver na sua frente. E o nome do Senhor será glorificado. A partir de hoje, sai daqui pensando assim: eu vou dar o melhor no meu trabalho, eu vou dar o melhor na minha igreja, eu vou dar o melhor no evangelismo, eu vou ser o melhor amigo, eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor, eu vou fazer o melhor, eu vou dar o melhor de mim. E você vai encher de talento, você vai encher de tesouros cada vez mais. Deus vai começar a tirar daqueles que estão fazendo de qualquer forma e vai começar a colocar sobre a sua vida. Mas lembre, quanto maior lhe é dado, maior a responsabilidade, maior é a luta. Mas você vai desanimar por isso? Ah não, vou me entregar a pouco porque eu quero lutar menos. Esse vai ser chamado de covarde. Porque o covarde, o tímido, ele não vai herdar o reino dos céus. Aquele servo mau aqui, infiel, ele foi covarde. Ele deixou o medo, a insegurança, a timidez, deixou tudo isso ser maior do que o tesouro que estava dentro dele. E aí ele colheu os frutos. Ele perdeu a salvação. O texto fala que ele foi lançado nas trevas. Ele foi lançado aonde haverá pranto e ranger de dentes. E olha que ele era servo, hein? Mas um servo medroso, sem ousadia. Um servo que não valorizava aquilo que o Senhor deu a ele. Ô igreja, só de você falar, só de você enxergar, só de você ter todos os movimentos perfeitos, só de você ter a condição de se locomover, já era para você valorizar esses feitos na sua vida. Quantos não podem andar como você anda? Quantos não podem falar quando você fala? Quantos? Eu uma vez vi um pregador lá na Lagoinha, lá, esse cara roda o mundo inteiro. Mas o cara é ousado demais, igreja. Sabe o que ele tem? Só o tronco. Ele não tem as pernas, não tem os braços, não tem as mãos, não tem os pés. Ele só tem essa parte aqui, ó. E ele prega, ele é ousado, ele profetiza, ele usa os seus talentos de uma forma sobrenatural. Aonde ele está, Deus faz a obra. Porque ele não olha para limites. Ele não se impossibilita. Ele faz o seu melhor com aquilo que ele tem sobre as mãos. E Deus o honra onde ele vai. Só você pesquisar na internet aí, eu não lembro o nome dele, mas é um homem extremamente usado. Às vezes a gente tem tudo, ainda se diminui, igreja. Deus te dá carro, te dá dinheiro, te dá igreja, te dá obra social, te dá isso, te dá aquilo. E você não usufrui de nada.
você ainda se limita. Você ainda deixa de exercer o talento e esse dom que Deus já te deu, não vai te dar, não, já te deu. Ele quer dar mais, mas depende de você. Deus quer dar mais obras sociais para essa igreja, mas Ele só vai dar quando a gente não tiver mais como colocar a gente na sopa. Aí Ele vai começar a partir o bolo. Vocês vão para a sopa, vocês vão para o asilo, vocês vão para o orfanato, vocês vão para a porta de cadeia, e vai começar a dividir o exército. Mas como que Ele vai dar mais para a gente se a gente ainda não tomou posse direito nem da sopa? Eu não estou aqui cobrando de ninguém não, igreja, mas eu falo para os irmãos, 12 dias no ano é muito pouco. É muito pouco para você fazer uma ação social. A igreja está com esse propósito, de uma vez por mês estar lá. E mesmo assim, muitos têm negligenciado esse propósito. Eu sei que muitos não têm realmente condição de estar, mas muitos não querem estar. É diferente. Não ter condição verdadeira, Deus sabe. Mas tem pessoas que têm condição de estar lá fazendo algo para Deus, para o próximo. Enquanto nós fazemos para aquele próximo, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Mas a pessoa ela não entende o valor que ela tem lá, naquele pequeno trabalho. Como que Deus vai dar outros trabalhos, outras missões? Você tem que valorizar aquilo que está ao seu alcance primeiro, para depois você tomar posse de outras coisas. Vocês estão entendendo? Nós estamos nos últimos dias, irmãos. É hora de ajuntar tesouros e é hora de mudar o jogo. Sair da área de conforto. Povoar o céu. Despovoar o inferno, né, pastor? É hora disso. Vamos deixar a preguiça de lado, vamos deixar os nossos interesses de lado, vamos caminhar para aquilo que agrada a Deus. Você acha, se você não ficou rico até hoje, você acha que é perigoso, se você continuar nessa peleja, vai dar tempo de ficar? Eu acho que não, viu? Tem gente que trabalha de noite achando que vai alcançar uma situação melhor, né, pastor? E ela esquece que a riqueza é um dom de Deus. Deus pode te dar a riqueza do dia para a noite, depende do que você está fazendo. Ele não vai te dar a riqueza à toa. Não vai ser pela força do seu braço. E a palavra fala em Eclesiastes, é um dom de Deus. Ah, não, eu tenho que trabalhar, não dá para mim ir lá na sopa, não dá para me fazer mais pela igreja, não dá para me fazer isso, não, porque eu tenho que trabalhar. Você trabalhando pouco ou muito, o importante é você trabalhar. Deus, se você for fiel às vontades dEle, não vai te faltar o pão, não, irmão. Não vai te faltar o necessário, não. Não vai achando você que é você que consegue tudo, que é você que faz acontecer, que não é, não. Se você tem o pão na sua panela, lá na sua casa, se você tem a comida na sua panela, é porque Deus te dá. Não é porque você é merecedor, porque você pode, que você faz e acontece, não. É porque Deus te dá. Tem gente que é muito mais rico, tendo muito menos do que você tem, porque faz aquilo que é da vontade de Deus. Vamos ser ricos na fé, na autoridade, vamos ser ricos lá no céu, porque o que você adquirir aqui vai ficar aqui, o que você tem aqui vai ficar aqui, e às vezes vai até estragar aqueles que vão herdar, tá? Estou aqui para te falar a verdade. Não vai achando você que você vai trabalhar, eu tenho que deixar uma boa herança para o meu filho, para o meu neto. Não cai nessa besteira não, que às vezes você vai estar estragando o seu filho e o seu neto. Se vier muito fácil, não vai valorizar não, tá? Não vai valorizar não. É melhor você dar ele a vara do que você dar ele o peixe. Dá ele sabedoria, dá ele testemunho, dá ele aquilo que ele precisa, dá ele a palavra. Aí ele vai ter força para alcançar a bênção e valorizar a bênção. Tem muito pai rico aí estragando seus filhos. Filhos que crescem com tudo na mão. Aí o pai morre, perde tudo, acaba tudo. E quando vê, ainda está fazendo tudo de errado ainda. Todos entenderam a mensagem hoje, igreja? É uma mensagem que desperta. Nós precisamos de mensagens que despertam, que estamos no fim dos tempos. Estamos a ponto de eu chegar ali e começar a falar:
Opa, vem cá, agora ele está na fila aí que é a hora do acerto final. Cadê o currículo? Traz lá. Currículo de fulano, de Bertano, de ciclano. Não, mas eu te dei o dom de cura, eu te dei o dom da palavra, eu te dei o dom da profecia, eu te dei o dom do amor. O que você fez com isso? Quantas famílias foram beneficiadas? Quantas famílias eu pus no seu caminho? Então vamos acordar enquanto é tempo. Vamos acordar e fazer aquilo que devemos fazer enquanto é tempo. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, continue te despertando, porque nós estamos realmente no fim, igreja, e nós precisamos acordar. Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo aí não é em vão, não é por acaso. E se Deus trouxe uma mensagem dessa para você, é porque você precisa escutar e você precisa ter atitude, mudar, sair daqui com esse pensamento. Eu vou dar o meu melhor a partir de hoje. Seja em qualquer área, eu vou dar o meu melhor. E outra coisa, seja mais caridoso. Às vezes você tem uma profissão, você é um advogado, você é um médico, você é isso e aquilo. Usa a sua profissão para honrar o seu semelhante também, tá? Deus esse dia tocou no meu coração. Tem hora que eu pego umas pessoas aí que, no Uber, que eu vejo assim que a pessoa está tirando da boca dela para pagar aquilo ali porque ela precisa resolver aquela situação. Sabe o que Deus pôs no meu coração? Começar, de repente, a primeira, a última, naquele dia ali, falar, não. Pegar aquela pessoa, levar ela no destino dela e falar, ó, esse presente é de Deus, não precisa de pagar nada não. Deus me deu muito hoje, eu vou te dar só essa corrida aí para te abençoar. Começa a abençoar com o seu trabalho. Começa a honrar uma pessoa ou outra com o seu trabalho, com o seu talento. Às vezes você tem um talento de cantar, ensina alguém a cantar, uma pessoa que já tem vontade, você tem um talento. Igual, o que Deus colocou no meu coração? Eu estou precisando de uma pessoa lá na pizzaria. Não estou encontrando, está difícil de arrumar um funcionário. E é várias pizzarias que estão assim, precisando de mão de obra boa e não estão encontrando. Sabe o que Deus pôs no meu coração? Deu anunciar um curso. Por mais que eu não seja um mestrado, não tenha um mestrado na pizzaria, eu aprendi a fazer. Então eu posso ensinar outros a fazer para que ele tenha uma profissão. Para que ele tenha um pouquinho o leque aberto. Às vezes um jovem ali que está começando agora, não sabe o que fazer, Deus colocou no meu coração de ensinar ele a fazer a pizza. E talvez esse pode ser o meu funcionário amanhã. Então eu tenho que ensinar, passar adiante aquilo que eu tenho de bom. Então comece a ser esse caridoso, esse profissional caridoso. Talvez você tenha uma boa habilidade na área administrativa, tem alguém abrindo um negócio agora, precisa da sua instrução, do seu conselho. Eu não sei qual área você trabalha, você sabe, então ajude quem pode, quem você pode nessa área. Faça a pessoa ser profissional como você é. Doe o que você tem de melhor. Amém, igreja? Deus